No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a taxa Selic, como que essa taxa impacta na nossa economia, como que essa taxa impacta nos nossos investimentos. Então, se você não conhece o que é a taxa Selic ainda, assiste esse vídeo até o final e já se inscreve no nosso canal, porque esse é um canal que vai te trazer informações sobre investimentos, sobre economia, tá? E bora pro vídeo. Tudo bem com vocês? Bom, então falando sobre a taxa Selic, primeira coisa, o que é essa taxa Selic, tá? A taxa Selic, pessoal, é a taxa básica de juros da nossa economia. É essa taxa que vai regular, por exemplo, quando você vai fazer um empréstimo no banco. Se aquele empréstimo estiver custando muito caro, é sinal que a taxa Selic está alta. Se aquele empréstimo estiver custando barato, é sinal que a taxa Selic está mais barata, tá? A taxa Selic, ela tem duas variações. Nós temos a taxa Selic meta e a taxa Selic over. Qual que é a diferença das duas? A taxa Selic meta, ela é definida pelo Copom, tá? E o que é o Copom? É o Comitê de Política Monetária. Nada mais é do que um grupinho de pessoas que lá está o presidente do Banco Central, os diretores do Banco Central, que se reúne a cada 45 dias para definir como que eles vão fazer com a taxa Selic, se ela vai aumentar, se ela vai diminuir, se ela vai se manter no mesmo patamar, de acordo com a nossa economia. E aí, dependendo do que sair nessa reunião, do que for decidido, é definido a taxa Selic meta. E aí, por isso que já fala, é a meta que eles querem atingir. E aí, essa meta vem para o mercado. Porém, o mercado ele não vai executar exatamente essa taxa Selic meta. Ele vai praticar valores de crédito, por exemplo, próximos a essa taxa, que aí vem a taxa Selic over. Por isso que a meta é definida pelo Copom e aí ele manda para o mercado. E aí o mercado vai basear naquela meta e vai fazer ali as negociações baseado naquilo. Só que vai estar bem próximo. E aí a taxa que o mercado está negociando é a taxa Selic over, tá bom? E a taxa Selic, pessoal, por que ela influencia na nossa economia? A taxa Selic, ela vai depender de que política o nosso governo ele quer adotar. Se é uma política expansionista ou se é uma política contracionista. Por quê? Quando ele quer adotar uma política expansionista, o que ele faz? Ele diminui a taxa Selic, que é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Por quê? Quando ele diminui a taxa Selic, automaticamente para os bancos, às vezes a gente não vê isso na prática, mas é para os bancos também diminuir o valor do crédito. Quando você vai pegar um empréstimo, quando você vai pegar crédito no banco, é para ele diminuir a taxa, porque a taxa Selic está baixa, tá? E aí, quando ele diminui a taxa, isso força com que as pessoas peguem mais empréstimos, porque ela fala, pô, se eu deixar meu dinheiro investido, a taxa está muito baixa, está rendendo muito pouco. Então, as pessoas tendem a pegar mais empréstimos e as pessoas pegam empréstimos para consumir. Quando elas consomem, elas vão lá e compram produtos. Produtos de quem? Das empresas. Consequentemente, isso força com que as empresas continuem funcionando, continuem gerando caixa, continuem fabricando mais produtos. E isso, para os investimentos também, principalmente da renda variável, também é excelente. Por quê? As empresas, quando a taxa Selic diminui, elas vão lá e pegam mais empréstimos também nos bancos para investir em infraestrutura, para investir, por exemplo, estava num galpão, alugou um galpão maior, investiu na tecnologia da empresa, uma máquina que fabricava uma determinada quantidade, agora ela vai investir para fabricar mais quantidade ainda. Com isso, ela vai precisar contratar mais pessoas, ou seja, a empresa acaba se expandindo por conta da taxa estar baixa e ela pegar esses empréstimos para fazer com que ela se desenvolva mais ainda. E as pessoas pegam dinheiro emprestado para consumir ainda mais dessas empresas, tá? E como que impacta isso, por exemplo, nos nossos investimentos de renda fixa? Nos nossos investimentos, porque tem muitos investimentos que é atrelado, ou seja, é ligado à taxa Selic, como por exemplo, o Tesouro Selic, qual que é a rentabilidade do Tesouro Selic? É a taxa Selic. Então, dependendo do valor que tiver a taxa, é quanto o seu investimento vai render. No caso, nos dias de hoje, está 2%. Então, o seu investimento no Tesouro Selic
está rendendo em média 2% ao ano, tá? E aí quando essa taxa tá alta, os seus investimentos também vão render mais, tá bom? Isso é como impacta nos seus investimentos e na economia a gente vai fazer uma expansão. Por quê? Se nos tempos de hoje as empresas já estão ficando fechadas, as empresas já estão vendendo menos, as pessoas já estão consumindo menos e ele vai lá e aumenta a taxa Selic, quase que ele quebra o Brasil. Por quê? Porque ele está fazendo com que as coisas fiquem mais caras, as pessoas não vão querer gastar o dinheiro, ela vai querer investir, vai querer guardar, as empresas não vão querer investir, vai querer guardar, consequentemente o consumo ele é muito freado, com isso impacta de diversas formas, as empresas produzem menos, as pessoas consumem menos, pagam menos impostos e no final da cadeia ele também é afetado por isso. Então esse foi o vídeo de hoje, se agregou valor para você, se você não sabia dessas informações, se inscreve no nosso canal, deixa um joinha aí, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.